Jonas, pegue a sua Bíblia, abra comigo lá em Jonas, capítulo 3. Relembrar um pouquinho o que nós falamos na terça-feira sobre o capítulo 2. Nós encontramos Jonas dentro da barriga do peixe, né? E vemos o que acontece com Jonas quando ele está lá. E falamos um pouco sobre a oração que Jonas, então, faz ao nosso Deus. E a oração de Jonas tem muitas coisas interessantes para você e para mim. A oração de Jonas tem agradecimento. A oração de Jonas tem arrependimento. E a oração de Jonas tem rededicação. Como nós aprendemos com esta oração? Que nossas orações a Deus possam também ter estes elementos, né? Agradecimentos, confissão de pecado e arrependimento, e rededicação de nossa vida. Temos no finalzinho do capítulo 2, Jonas dizendo as seguintes palavras: o que eu prometi, cumprirei totalmente. Vamos falar essas palavras para o nosso Deus. Vamos cumprir nossos votos, nossas promessas feitas a Ele. Vamos rededicar nossa vida. Vimos no capítulo 2 lições importantes, né? Vimos o que Deus faz para trazer uma pessoa de volta. Olha tudo que ele fez na vida de Jonas. Todo o cuidado, o amor, o carinho que Deus tem para trazer uma pessoa de volta para Ele. Falamos sobre o grande milagre nessa história. Não é o grande peixe engolindo Jonas, mas o grande milagre nessa história é a conversão, o arrependimento, a mudança de atitude de uma pessoa. No caso, Jonas, você pode olhar para a sua vida e falar: caso eu, meu caso, grande milagre é a conversão que Deus faz. Vamos entrar no capítulo 3 hoje e vamos falar sobre o arrependimento da cidade de Nínive, do povo da cidade de Nínive. Pegue a sua Bíblia e vamos começar lendo o capítulo 3. Jonas, capítulo 3, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem
ou animal, bois ou ovelha, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Que capítulo interessante, o capítulo 3 de Jonas. Em 10 versículos, vemos uma conversão de uma cidade inteira. Fantástico o que Deus não faz no coração daqueles que permitem, no coração daqueles que procuram. Pensa na sua vida. Pensa na vida de alguém que você está querendo ou está estudando a Bíblia. Aquela pessoa rebelde, coração duro, que você talvez pense, esse aqui ou essa aqui nunca vai aceitar. Capítulo 3 de Jonas nos ensina que uma cidade inteira, um rei cruel, malvado, assassino, pode se converter ao Senhor. A palavra de Deus é poderosa. Não existe nada, ninguém que não possa mudar a sua vida e se converter ao Senhor, desde que a pessoa queira. Que lição importante, que capítulo importante neste pequeno livro. Vamos entrar no capítulo 3 e vamos falar algumas coisas interessantes no capítulo 3. Versículo 1, você viu aqui que pela segunda vez Deus manda Jonas pregar em mim. A primeira vez foi no capítulo 1, você se lembra, né? Quando Jonas decidiu fugir da presença de Deus. E agora, nesta segunda chamada, Deus, Jonas está pronto para obedecer. Que mudança radical na vida do profeta Jonas. O chamado é o mesmo, né? Pela segunda vez, Deus chamando Jonas para pregar em Nínive, com a mesma ordem, vá até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Mesma ordem, mesmas palavras, mas uma mudança radical na vida de Jonas. Na primeira vez, ele disse não quero fazer isso. E fugiu da sua responsabilidade. Já vimos o que aconteceu. Jonas entendeu, reconheceu o seu erro, orou a Deus, agradecendo, com um coração arrependido e rededicando sua vida. E vemos Jonas aqui no capítulo 3, não só agora com palavras. Né? É fácil falarmos palavras a Deus, rededicação, quando as coisas não estão indo bem em nossa vida. Mais difícil é agirmos de acordo com aquilo que falamos. E agora vemos Jonas agindo,
Jonas, nessa segunda chamada de Deus, obedeceu. Jonas colocou em prática aquilo que ele havia falado dentro da barriga daquele grande peixe. Eu rededico, não é? Rededico a minha vida ao Senhor. Aquilo que eu prometi, eu vou cumprir totalmente. E vemos Jonas fazendo isso. Nesta segunda chamada, Jonas agora obedeceu. Deus chama mais uma vez a cidade de Nínive de a grande cidade de Nínive. Interessante isso, né? No versículo 3 do capítulo 3, nós vemos o tamanho da cidade de Nínive. A Bíblia fala que seria necessário 3 dias para percorrer a cidade. Uma cidade grande. Se a gente for pensar um pouco hoje, a cidade de Nínive era, na verdade, complexo de várias cidades, né? 3 ou 4 cidades faziam parte da grande Nínive, vamos dizer assim. Assim como aqui no estado que eu estou, em São Paulo, você tem a cidade de São Paulo, mas você tem a grande São Paulo. Cidades como Osasco, São Bernardo, Santo André, Diadema, não é? Fazem parte da grande São Paulo, aonde eu moro, Campinas, uma grande cidade. Mas a grande Campinas tem várias outras cidades ao redor dela. Paulínia, Hortolândia, Sumaré, Valinhos, etc. Então, nós podemos entender a grande cidade de como a grande 3 ou 4 cidades faziam parte desta grande cidade. Por isso que, conforme o versículo 3, levaria 3 para percorrer a grande Nínive. Talvez ali vários estudiosos tenham nos dito que a área, a distância ao redor dessas cidades seria de 130 quilômetros. Então, 3 dias, você teria que andar uns 40 quilômetros por dia. Bastante, não é? Bastante o trabalho de Jonas. A grande cidade de Nínive. Note bem também que a pregação de Jonas veio diretamente de Deus. Não era um sermão escrito por Jonas, mas era Jonas pregando, ensinando, falando o que Deus desejava que fosse pregado em. Olha o versículo 2 aqui do capítulo 3. Vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Isso é muito importante. A mensagem que Jonas pregou era aquilo que Deus queria que ele pregasse. Não era o que Jonas queria, não veio do coração de Jonas, não veio da mente de Jonas, mas veio direto do Senhor. Não sabemos tudo o que Jonas pregou, mas temos um esboço, né? Temos o tema da sua pregação no versículo 4. Nínive será destruída em 40 dias. O tema da pregação era este. A cidade de Nínive, a grande Nínive, seria destruída em 40 dias. Com certeza,
Jonas falou sobre o verdadeiro Deus. Deus que fez os céus e o mar, como ele fala no capítulo 1. Não os deuses pagãos, não a idolatria que o povo assírio em Nínive praticava. Mas com certeza Jonas pregou sobre o verdadeiro Deus. Com certeza Jonas pregou sobre arrependimento. Aquilo que nós já falamos, não é? Arrependimento é você estar indo numa direção, você muda a sua vida e volta na direção contrária. Arrependimento é uma mudança de vida. Com certeza, Jonas pregou sobre arrependimento. Nós não temos o sermão, mas temos o tema. E vemos o resultado da sua pregação. E podemos, então, imaginar tudo o que Jonas pregou durante aqueles dias em que ele estava percorrendo a grande Nínive. Vamos lembrar que as palavras de Jonas eram as palavras de... E isto tinha um grande poder. As palavras do Senhor Deus têm um grande poder. E quando eu e você usamos a palavra de Deus para pregar, para ensinar, para falar desta maravilha, plano de Deus para os outros, isto tem muito poder. Não é você, não sou eu quem tem poder, mas é a palavra de Deus. E nós vemos isso tão claro neste capítulo. Jonas, uma pessoa, pregando para uma cidade enorme, uma cidade de costumes cruéis, idólatras, e vemos o resultado agora, a partir do versículo 5, capítulo 3. As palavras de Deus têm muito poder, muito poder. Olha comigo mais uma vez a reação do povo depois da pregação de Jonas. Vamos ler de novo esses versículos tão bonitos, versículos de 5 a 9. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Jonas capítulo 3, 5 a 9. Os ninivitas creram em Deus. Não em Jonas, mas em Deus. A pregação era as palavras de Deus, não as palavras de Jonas. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum. Todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, grande rei assírio, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Vamos parar um pouquinho aí, depois vamos ler o 8 e o 9. Depois da pregação de Jonas, a pregação da palavra de Deus, o povo inteiro acreditou em Deus. A cidade inteira demonstrou a sua crença, o seu acreditar em Deus, de uma maneira muito prática. De novo, né? Arrependimento se dá em palavras, mas também através de ações, de boas obras.
Não adianta só falar, tem que fazer. Lembra quando Jesus contou uma história de um pai convidou seus 2 filhos para irem trabalhar na sua vinha? O primeiro disse que ia, mas não foi. O segundo disse que não ia, mas arrependeu-se e foi. Arrependimento é falar e agir. Não adiantava nada aquele filho que tinha dito que não ia se arrepender e ficar em casa. Ah, eu devia ter ido. Não adiantava nada. Com certeza ele falou, ou agora, fiz errado, ou agiu. Ele foi. E aqui nós vemos os ninivitas, né, demonstrando, através da sua reação, na prática, seu arrependimento, a sua conversão. Eles decretaram um jejum e vestiram de panos de saco, e você vê o rei sentando sobre cinzas. Demonstrações na prática de um coração arrependido. Demonstrações na prática de arrependimento. Eram ações comuns que o povo fazia para mostrar a sua tristeza, o seu arrependimento. Jejum, mas se vestir com um pano de saco e sentar em cima de cinzas. E vemos o povo inteiro, inclusive o rei, fazendo isso. Versículos 7 a 9. Então o rei fez uma proclamação, por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitido a nenhum animal ou homem, bois ou ovelha, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais. Todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. O povo inteiro se arrependendo. O rei se arrependendo. O rei proclamando um decreto. Interessante o decreto do rei. Não sei se você percebeu e prestou atenção nos detalhes do decreto, versículo 8, especialmente. Cubram-se de pano de saco homens e animais. Eu gostaria de estar lá para ver como era esse cobrir os animais de pano de saco. O ser humano, né, os homens e as mulheres, dá para a gente entender. Não é difícil isso. Mas os animais, né, como ele fala aqui no versículo 7, né, bois, ovelhas. Imagina você cobrir todo o gado, todas as ovelhas, pano de saco. Deveria ter sido uma experiência inesquecível para todo aquele povo. O rei fala no versículo 8, clamem a Deus. Agora não é mais, clamem aos deuses. Cada família clame ao seu Deus. Lembra? No capítulo 1, os marinheiros, cada um clamando ao seu Deus. O capitão do navio dizendo para Jonas, Jonas, clame ao seu Deus. Agora, depois da pregação da palavra de Deus, o rei, seu decreto diz
todos clamem a Deus. Deus que fez os céus e o mar. O Deus de Jonas. O Deus que Jonas pregou. O Deus que Jonas mostrou. Ele pregou. Deixem os maus caminhos e a violência. E mudança radical. A cidade inteira se arrependeu dos seus maus caminhos, da sua violência, da sua idolatria, e adorou ao Deus verdadeiro. Versículo 9, muito interessante. O rei dizendo, o seu decreto, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, não sejamos destruídos. Na pregação de Jonas estava o contexto, nós falamos, não é? Que se a cidade de Jonas, se a cidade de Nínive não se arrependesse, Deus iria destruir a cidade em 40 dias. O rei, no seu decreto, está dizendo que se o povo se arrepender, se o povo seguir o decreto real, Deus vai cumprir a sua promessa. Não destruir a cidade. Interessante, não é? Interessante essa história. Eu não sei também, eu gosto de imaginar, não é? Acredito que os habitantes de Nínive, de alguma maneira, sabiam o que aconteceu com Jonas. Se você olhar no mapa, você vai ver Israel, um pouquinho mais ao norte de Israel, você tem a cidade de Jope, da onde o navio partiu. Você olhar no seu mapa para o leste, desculpe, para o oeste, você vai ver a Grécia, a Itália e a Espanha. Então, lembra que Jonas estava fugindo de Jope até Tarsis, na Espanha. O local mais... A Síria e a cidade de Nínive ficava exatamente do lado oposto da Espanha. Você está olhando no seu mapa, você olha um pouquinho ao norte e depois ao leste. Você vai ver ali a Assíria, onde hoje existe um país chamado Iraque, né? O Iraque, o Irã, é nesta região que existia a cidade de Nínive. Então, quando o peixe vomita Jonas em terra seca, provavelmente ele vomitou próximo de onde Jonas tinha saído, ali próximo de Jope. E Jonas tem que, então, andar até a Assíria. Não sei quanto tempo levou isso, né? Mas provavelmente aquela história vai ser o mais comum. E essa história, com certeza, seria contada. Talvez o povo assírio, a cidade de Nínive, quando Jonas é do grande peixe. Quem sabe, não é? E deu ouvidos à pregação de muito poder, porque vinha direto, e o resultado, a conversão da cidade inteira, da grande Nínive, inclusive do seu rei. Que história maravilhosa. E você pode estar pensando aí hoje, mas será possível mesmo
o arrependimento de uma cidade tão grande? Será que isso realmente é possível? Será que isso não é uma história de pescador, como nós falamos no capítulo 1? Não é isso? Como é que pode uma cidade tão grande se arrepender? Isto é possível? Sim, isto é possível. E eu quero te dar algumas razões aqui, nesse nosso estudo do capítulo 3. A primeira nós já falamos. Eu vou repetir, porque ela é muito importante. É possível uma cidade tão grande se arrepender? Sim. A primeira razão é porque o conteúdo da mensagem, o conteúdo da pregação de Jonas veio de Deus. Isso é poderoso. A mensagem da palavra de Deus é poderosa. Quando você for falar para alguém, quando você for ensinar, quando você for pregar, e você não usa a palavra de Deus, eu ensino, a sua pregação não tem poder nenhum. Mas quando você usa a palavra de Deus, seu ensino, a sua pregação é poderosa. A pregação de Jonas veio direto de Deus e era uma pregação poderosa. A segunda razão foi essa que eu acabei de falar, né? A experiência de Jonas no navio, a tempestade, o peixe grande iam dar mais valor para Jonas. Com certeza, as pessoas iriam querer ouvir a história. Isso deu uma porta de entrada para Jonas na cidade de Nínive. Outra razão, as palavras que o próprio Senhor Jesus fala dão força para a pregação de Jonas. Sai um pouquinho do livro de Jonas e vá comigo para o Evangelho de Lucas. Abra comigo em Lucas, no capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Olha comigo os versículos 29 e 30. Lucas, capítulo 11, versículos 29 e 30. Presta atenção nas palavras de Jesus. Lucas 11, 29 diz: aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, Filho do Homem também o será para esta geração. As próprias palavras de Jesus dão força à pregação de Jonas. Jonas foi um sinal para os ninivitas, uma pregação com muito poder. Jesus disse que Jonas, assim como ele seria um sinal para esta geração, foi um sinal para ele. E que sinal forte, sinal poderoso. Jonas deveria ter morrido no mar. Jonas deveria ter morrido dentro da barriga do grande peixe, mas ele reaparece. Ele reaparece na cidade de Nínive, pregando o arrependimento. Será que pode haver um sinal melhor do que esse? Com certeza, a cidade de Nínive, uma cidade tão grande, poderia ter se arrependido. Como fez? Estamos lendo a palavra de Deus. Interessante que a atitude do povo,
a atitude do seu rei, seu arrependimento, a sua conversão demonstrada na prática, mudaram o plano de Deus. E a cidade foi salva. Último versículo do capítulo 3. Volta lá comigo para Jonas. Jonas, capítulo 3. O último versículo de Jonas. Quando a palavra de Deus diz, não é? Que a cidade não foi destruída. Deus mudou a sua ideia. Jonas, pregue para Nínive. A cidade de Nínive vai ser destruída em 40 dias. Jonas pregou com grande poder, porque veio direto de Deus. O povo mostrou seu arrependimento. E mostrou seu arrependimento através de um jejum, através de se vestir com panos de saco, através de se sentar em cima de cinzas, clamaram a Deus. Deus mudou sua ideia. E a cidade foi salva. Jesus confirmou também lá em Lucas, naquela mesma passagem onde lemos, o arrependimento dos ninivitas. Quando ele diz, os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jesus. Pode uma cidade se arrepender? Sim, com certeza. Deus tem muito poder. Pode o seu vizinho se arrepender? Com certeza. Pode o seu marido, a sua esposa, os seus filhos se arrependerem? Com certeza. Pode o seu colega no trabalho? Com certeza. Se uma cidade inteira se arrependeu, o que não pode se arrepender diante do poder de Deus? Capítulo maravilhoso, uma história maravilhosa do grande poder que a palavra de Deus tem. Se nós pregarmos a palavra de Deus e esquecermos nossas opiniões, grande poder nossa pregação terá. Se nós ensinarmos a palavra de Deus e esquecermos o que eu acho, o que você acha, a minha opinião é essa, que grande poder nosso ensino. Quais são algumas lições que nós podemos tirar do capítulo 3 do livro de João? Olha comigo mais uma vez e vamos pensar em algumas lições práticas para você e para mim. Será que, assim como Jonas no início, será que nós não estamos desejando sempre os trabalhos mais fáceis e os mais difíceis? Deus falasse para você, olha, prega no seu bairro inteiro. O bairro inteiro não tem 130 quilômetros. Se Deus falasse para você, pregue no seu bairro inteiro o arrependimento, a conversão, Deus, a graça, morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus. Deus falasse isso para você hoje, o que é que você faria? Será que nós não estamos procurando sempre os trabalhos mais fáceis e aqueles mais difíceis? Deus usa pessoas que fracassaram na vida. Uma outra lição do capítulo 3. Deus usa pessoas que já fracassaram na vida, sempre dando a elas uma nova oportunidade.
Pense no rei Davi. Pense nos fracassos que ele teve. Pense no apóstolo Pedro negando ao Senhor Jesus. Pense no profeta Jonas, fugindo da sua responsabilidade. Pense em você, os fracassos que você já teve. O livro de Jonas e o capítulo 3 nos ensina que Deus usa de novo pessoas que já fracassaram na vida, dando a elas uma nova rededicação. Outra lição: quando nós estamos ensinando ou pregando, vamos aprender de Jonas a pregar as palavras de Deus, não as nossas ideias, as nossas palavras. Já falamos bastante sobre isso, mas eu queria enfatizar esta lição. Quando estamos pregando e ensinando, vamos ensinar e pregar a palavra de Deus, não a minha ideia ou a sua, não a minha opinião ou a sua. Outra lição importante aqui no capítulo 3. Quando o coração não está totalmente convertido a Deus, não entramos no serviço com entusiasmo. Quando o nosso coração não está totalmente convertido a Deus, nós não fazemos o trabalho, o serviço de Deus com entusiasmo, com alegria. É como aquela criança que é mandada pelos pais, pela mãe ou pelo pai, a fazer uma coisa que ela realmente não quer fazer. A criança faz, mas faz reclamando. Quando o meu coração, o seu coração, não está totalmente convertido a Deus, nós não fazemos o trabalho de Deus com entusiasmo. Até fazemos, mas fazemos reclamando. Ora, quando o nosso coração está totalmente convertido a Deus, é uma alegria, é um privilégio, é uma honra trabalhar para o Senhor. Vemos isso agora nessa atitude de mudança de voz. Antes ele não queria, agora ele, mesmo tendo que andar 130 quilômetros para percorrer a grande Nínive, ele vai fazer isso. Uma outra lição que podemos tirar aqui do capítulo 3. A mensagem que Jonas pregou e a mensagem que nós ensinamos e pregamos hoje tem que ser simples, ao ponto de até uma criança poder entender. Nós vamos ver no capítulo 4 que a cidade de Nínive tinha muitas crianças, muitas crianças. A pregação de Jonas, com certeza, foi poderosa, mas foi simples, fácil de entender. E houve arrependimento. Quando eu e você ensinamos e pregamos, não adianta ensinar e pregar com palavras difíceis, falando hebraico, falando grego, aonde ninguém entende. Isso é muito importante, o ensino pessoal. Mas quando vamos ensinar e pregar a palavra de Deus, devemos ensinar e pregar de uma maneira que até uma criança possa entender. É isso que vemos nessa pregação poderosa de Jonas. Uma pregação onde houve um arrependimento da cidade inteira, poderosa, simples, fácil de entender.
Uma outra lição importante aqui no capítulo 3 é a pregação hoje, a mensagem que ensinamos, precisa criar naqueles que estão ouvindo uma decisão de seguir ou não seguir a Deus, uma decisão de obedecer ou não obedecer. Se a nossa mensagem não está provocando nos nossos ouvintes uma decisão, não estamos fazendo a nossa pregação da maneira como a palavra ensina. A pregação de Jonas trouxe uma decisão. Jonas pregou de uma maneira que a cidade inteira, inclusive o rei, decidiu arrependimento. Adoração ao único e verdadeiro Deus. Quando nós ensinamos e pregamos, vamos ensinar e pregar dessa maneira. Uma pregação, um ensino que provoca nos ouvintes uma decisão de seguir ou não a Deus, de obedecer ou não a sua palavra, de se arrepender ou não dos seus maus caminhos, da sua violência, como o capítulo 3 ensina. E a última lição que eu quero falar aqui hoje é que quando Deus toma controle das nossas vidas, quando nossas vidas são controladas por Deus e nós permitimos entregar nossa vida totalmente a Deus, né? O nosso coração totalmente convertido a Deus, quando isso acontece, nós começamos a entender a nós mesmos. Lembra que Jonas tentou fugir de Deus, não conseguiu? Na verdade, ele estava fugindo dele mesmo. Mas quando ele entendeu, Deus controla a sua vida, ele começou a entender a si próprio. É a mesma coisa para você e para mim. Quando deixamos Deus controlar nossa vida, nós começamos a entender como nós somos, para que estamos aqui, qual o propósito da nossa vida. Capítulo 3 de Jonas, capítulo maravilhoso, um capítulo fantástico, ensina o grande poder que a palavra de Deus tem. Deus abençoe você no seu ensino, na sua pregação, na sua decisão de seguir a Deus, de se arrepender, de obedecer aquilo que Deus está pedindo.